Boa noite, queridos alunos. Hoje a nossa aula é de ciências e a gente vai falar sobre o ar. Falar sobre o ar é muito difícil, porque a gente não vê o ar, mas nós respiramos. Se você for pensar, você está respirando. Quando uma pessoa tem falta de ar, é uma sensação muito ruim, porque ela puxa e o ar não vem. As pessoas, por exemplo, que estão com Covid, elas acabam tendo que passar, a receber a respiração artificial. A princípio, eles colocam, na beiradinha do nariz, e quando chega num estágio mais ruim, eles ficam até de costas para poder receber, Eles ficam de barriga para baixo, assim, na cama, no leito, para poder receber o respirador. E é muito triste. Então hoje nós vamos estudar tudo que tem no ar, o que contém no ar que a gente respira. Então o ar, ele é feito de uma mistura de gases. Nós vamos conhecer os gases de que o ar é feito. O primeiro deles é o nitrogênio. O nitrogênio não é tão conhecido como o oxigênio e o gás carbônico, porque não é importante na nossa respiração. Proteínas, um nutriente muito importante para o desenvolvimento e crescimento das crianças. O nitrogênio faz parte de qualquer proteína. Nós não conseguimos utilizar o nitrogênio no ar. Vejamos como ele faz parte das proteínas do corpo. Certos tipos de bactéria conseguem usar o nitrogênio, o ar, transformando em substâncias denominadas nitratos, que são absorvidos pelas raízes das plantas e acabam fazendo parte das proteínas delas. Ou seja, se a gente se alimenta de uma raiz, por exemplo, a mandioca, a batata, a cebola, o nitrato está lá, que o nitrogênio entra e transforma em uma proteína que é o nitrato. Depois que as plantas absorvem os nitratos e os transformam em proteínas, podem vir a ser comidas por um animal. Nós somos animais, Outros animais carnívoros, por exemplo, o homem, ele é carnívoro. Se ele come da carne de um animal que se alimentou dessas raízes, ele também, através desse animal, ele recebe essas proteínas do nitrato, Então, a gente não pega ele diretamente do ar, mas ele é muito importante para a gente. Agora nós vamos falar do oxigênio, que é importantíssimo. O oxigênio é o segundo componente da atmosfera em qualidade, mas é de longe o mais importante. É o gás que necessitamos para respirar. O oxigênio dentro do corpo faz o mesmo que fora do corpo, ajuda a queimar os combustíveis. Quando falamos em queimar, não estamos nos referindo necessariamente a uma queima com chamas, mas a um processo que libera calor, com ou sem fogo. É natural que dentro do corpo o oxigênio ajude a queimar combustíveis, mas sem chamas. O combustível que o oxigênio queima dentro do corpo é o alimento, principalmente os açúcares ou carboidratos. Graças a essa proteína, o oxigênio é denominado gás comburente. Um comburente faz o combustível queimar. Essa queima é denominada combustão. Sem o oxigênio, não haveria incêndios, mas também não seria possível a vida. Importantíssimo, Gás carbônico. O gás carbônico é um gás que existe em quantidade muito pequena na atmosfera, somente 0,03%. Isso é 3 partes gás carbônico em cada 10 mil partes de ar. Mesmo assim, é um gás muito importante porque as plantas o utilizam para fazer a fotossíntese. Então a planta, ela não consegue viver sem o gás carbônico. Igual o homem não consegue viver sem o oxigênio, a planta não consegue viver sem o gás carbônico. Porque ela faz a fotossíntese com ele, que é o alimento para ela.
Há, entretanto, um grande problema em relação ao gás carbônico que a humanidade tem que resolver. É o chamado efeito estufa. Estufa é uma espécie de quarto onde se cultivam plantas que precisam de calor. Para economizar energia, esses quartos usam o calor que entra com a luz solar através dos vidros. Durante a noite, o calor não consegue sair rapidamente dessa estufa e assim as plantas se mantêm num lugar sempre aquecido. O gás carbônico e outros gases soltos no ar ajudam a conservar o calor que chega ao planeta com a luz do sol todos os dias. Desta forma, a atmosfera da Terra funciona como se fosse uma gigantesca estufa. Vocês já viram estufa de plantas? Quando as pessoas fazem estufa para plantar, é a mesma coisa que acontece com a Terra, é parecido. Tampa, né? E aquele fica preso nessa estufa. Esses gases ficam presos lá. Existem gases nobres e vapor de água. Uma pequena quantidade da atmosfera, menos de 1%, é feita por gases denominados nobres. Recebe esse nome porque normalmente não se combinam com outros elementos químicos. São eles: hélio, neônio, argônio, criptônio, randônio e xenônio. O vapor de água também é um componente da atmosfera. Pode ser encontrado em maior ou menor quantidade, de acordo com o lugar e a estação do ano. Durante a chuvosa, há em maior quantidade, e em um deserto, há em menor quantidade. Então, a gente vê que o vapor de água ele acontece muito quando está chovendo. Lugar onde que não chove, no deserto, onde não tem árvores, ele existe em pequeníssima quantidade. Olha, gente, essa aula é muito importante, porque quando a gente fala de ar, a gente lembra também que nós precisamos mais do que nunca dele, né? Quem está respirando agora não está percebendo, mas ele é extremamente útil para a gente. Vale lembrar que nós estamos em plena pandemia e um dos efeitos dessa doença, né, do Covid, é a falta de ar, o ataque aos pulmões, que é o lugar onde a gente respira, né? Então, vamos lembrar de quê? De usar máscara, de usar álcool em gel, de lavar bem as mãos e evitar aglomerações, tá bom? Fica a dica. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, na próxima aula, se Deus quiser.